Olá! Em nosso devocional de hoje, quero falar um pouco sobre a importância de consultar ao Senhor em tudo, não somente nas grandes decisões, mas também nas decisões corriqueiras do nosso dia a dia. Em cada situação, detalhe que nos parecem óbvios, quando na realidade são armadilhas para nos fazer pecar contra o nosso Deus. E este alerta eu quero refletir com você nesta história de Josué, capítulo 9, versículos 14 e 15. Não dará tempo de entrarmos a fundo no texto, mas você leia, medite para você conhecer um pouco mais sobre esta história e o contexto. Que nos diz assim, a palavra do nosso Deus, Josué, capítulo 9, versículos 14 e 15. Então os israelitas tomaram da provisão dos gibeonitas e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Nesta história, parafraseando todo o texto aqui, do que nós vamos refletir, Israel tinha ordens do Senhor de que Deus havia dado uma promessa para Israel da terra prometida, que Canaã deveria ser conquistada, deveria ser batalhada e não fazer nenhum pacto, nenhuma aliança com aquele povo, nem as regiões próximas ali, porque eram povos pagãos, povos idólatras, e Deus queria manter o seu povo puro. Voltando um pouco mais, Moisés foi chamado por Deus para conduzir Israel. Moisés faleceu, Deus deixou quem? Josué como sucessor para conduzir Israel para Canaã. Deus deu alertas para Israel de não se misturar com esses povos, não fazer nenhum pacto, aliança, e também para consultar o Senhor em tudo. Todas as decisões antes das guerras deveriam consultar ao Senhor. Deus também falou que o povo de Israel, as regiões bem distantes de Canaã, eles poderiam oferecer a paz do Senhor. Se aquelas pessoas aceitassem, poderiam fazer um pacto com eles para que eles servissem como servos, como os escravos, como tiradores de águas, lenhadores, para servirem no templo do Senhor. Então, um povo ouviu muito falar sobre as guerras, sobre as destruições, principalmente depois da destruição da cidade de Ai. Eles colocaram em seus jumentos coisas velhas, vestiram-se com roupas velhas, sandálias gastas, tudo velho. Vinhos velhos, pães bolorentos, secos, e foram até Josué e Israel oferecer a paz ao Senhor para se aliar com Israel para não serem destruídos. Eles disseram que estavam vindo de uma terra bem distante, muito longe. Então, Josué, Israel, imediatamente eles aceitaram a paz do Senhor e fizeram um pacto, uma aliança com eles e não destruir aquele povo. Sabe o que aconteceu depois de 3 dias? Depois você lê o texto para você conhecer mais sobre a história. Depois de 3 dias, eles descobriram que aquele povo eram os gibeonitas, heveus, cananeus. Povo que Deus Deus ordenou para não fazer uma aliança. Eles erraram, eles pecaram contra Deus porque algo pareceu tão óbvio. Só que eles não voltaram mais atrás, porque eles já tinham feito uma aliança, um pacto, e eles não voltaram mais atrás para destruir aquele povo. O que podemos tirar de lição para as nossas vidas através dessa história? Podemos fazer 2 aplicações para a nossa vida. A primeira é que Deus é fiel. Deus, ele faz promessas, e Deus prometeu para Israel a terra de Canaã. E o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus, ele cumpre as suas promessas. Devemos crer que Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel. A segunda é que devemos consultar ao Senhor em tudo, tanto nas grandes situações quanto em situações corriqueiras, consultar ao Senhor em tudo. Porque Deus perdoa o pecado, mas as consequências ficam. Devemos honrar o nome do Senhor. Sabemos que a palavra de Deus é o nosso manual de regra, fé e prática. Devemos buscar conselhos de pessoas maduras na fé que vão nos ajudar nas nossas decisões. Porque são tantas decisões que não vou citar, porque são várias, cada um passa por uma situação na vida, que
São decisões muitas vezes grandes, muitas vezes pequenas, mas devemos consultar ao Senhor para não errarmos, porque certos erros podem nos trazer grandes prejuízos. Então, que esta palavra, que o Espírito Santo nos ilumine para aplicá-la em nossas vidas. Vamos confiar que Deus é fiel e também consultar a palavra dele, consultar a verdade, porque a verdade virá e Deus irá nos dar o direcionamento de seguir a sua vontade. Que Deus nos abençoe.